Os pesquisadores simularam outro cenário, somando a redução no tamanho da população coberta pela Estratégia da Saúde da Família à hipótese do eventual fim do programa Mais Médicos. Segundo essa projeção, a redução do Estratégia da Saúde da Família e um possível fim do Mais Médicos levariam a um aumento de 8,6% na mortalidade, o que representa cerca de 48,5 mil óbitos evitáveis entre 2017 e 2030. A Estratégia da Saúde da Família e o Mais Médicos são dois importantes representantes no Brasil de políticas públicas de saúde da chamada atenção primária, que valorizam um contato próximo e preventivo de profissionais da saúde com a população. Isto ocorre, por exemplo, com visitas rotineiras de médicos às casas dos pacientes. No caso do Estratégia da Saúde da Família, cada território com cerca de 4.000 pessoas recebe um conjunto com número mínimo de profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e especialistas em saúde bucal e de equipamentos e ações educativas. Por meio de modelos matemáticos complexos, os autores do artigo estimaram a mortalidade anterior aos 70 anos de idade e decorrente de causas consideradas sensíveis à atenção primária. É o caso de doenças infecciosas, tais como febre amarela e sarampo, e deficiências nutricionais, como anemia e desnutrição. Segundo o artigo, estes tipos de doenças e deficiências seriam os mais impulsionados com os cortes e afetariam as populações mais vulneráveis como, conforme apontam os autores, negros e aqueles que vivem em municípios mais pobres. Hazela é pesquisador associado à Universidade Federal da Bahia, UFBA, à Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e a London Wolf de Tropical Medicine, na Inglaterra. Ele é especialista em avaliações de impacto de políticas públicas e ganhou destaque em 2013 ao publicar um artigo no periódico The Lancet sobre o papel do programa Bolsa Família na redução da mortalidade infantil. No artigo publicado agora na BMC Medicine, Hazela contou com a colaboração de pesquisadores da UFBA, da Universidade de Stanford, NUSEUA, e do Imperial College de Londres, Reino Unido. Ainda segundo os estudiosos, as projeções publicadas ainda são conservadoras, pois fazem um recorte etário e consideram apenas a mortalidade por causas consideradas como sensíveis à atenção primária. Esta tipificação acompanhou classificações internacionais e do Ministério da Saúde. Os autores devem publicar, nos próximos meses, uma projeção da mortalidade especificamente em menores de 5 anos nesses cenários de austeridade. Para projetar o impacto da Emenda Constitucional 95 na população alcançada pela Estratégia da Saúde da Família e, então, na mortalidade, os pesquisadores usaram dados de notas técnicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IP, de 2016. Estes documentos estimaram os impactos do teto dos gastos na época em que foram escritos. O projeto ainda tramitava no Congresso na despesa per capita em saúde até 2036. A emenda limitou o crescimento das despesas primárias federais ao reajuste da inflação por 20 anos. Este teto é global, ou seja, não limita gastos para áreas específicas. A saúde é mencionada nominalmente, na verdade, para limitar o piso mínimo e não o teto de aplicação na área. Mas especialistas apontam que, se o bolo todo tem que parar de crescer, isso possivelmente afetará áreas essenciais como educação e saúde, e ainda mais com a perspectiva de aumento e envelhecimento da população nos próximos anos e, portanto, de incremento nas demandas do setor. Considerando o crescimento previsto da população brasileira de 10% até 2036, pesquisadores do IP estimaram que, com a emenda, o gasto federal per capita na saúde pode cair de estimados R$ 446 em 2017 para R$ 411 em 2036, em valores de 2016. No entanto, esta projeção considerou um piso mínimo de aplicação na saúde de 13,2% da receita corrente líquida, quando, após a tramitação, o valor ficou um pouco maior, em 15%.
Neri critica o pressuposto da pesquisa de que a metodologia do teto de gastos não possa ser revisada e que o gasto em saúde não possa ter crescimento real mesmo sob as regras da Emenda Constitucional 95, pode aumentar qualquer rubrica, se outra se reduzir na mesma proporção. Eles, os pesquisadores, consideram que lá o gasto cresceria livremente, sem restrição. Falta sofisticação. Diante de uma crise fiscal violenta, este gasto poderia inclusive ser severamente reduzido, escreveu, por mensagem. Ninguém discorda que cortes na saúde devem gerar mortes. Mas nem o cenário com teto de gastos gera corte na saúde, e nem o cenário sem teto garante a ausência de cortes. Os autores do artigo na BMC Medicine também estudaram um cenário hipotético de extinção do programa Mais Médicos que continua em voga mas, segundo Rasella, tem a existência ameaçada desde seu início pelo que vê como hostilidade ao programa. De acordo com Rasella, porém, a pesquisa publicada começou a ser planejada há 2 anos, portanto, a inclusão do cenário hipotético sobre o Mais Médicos nela foi anterior à saída de Cuba do programa e à eleição de Bolsonaro. No artigo, dados da cobertura atual da Estratégia da Saúde da Família e do Mais Médicos de municípios brasileiros foram combinados com as projeções do IP e dados sociodemográficos, retrospectivos e tendências, a partir de dados do IBGE e Banco Mundial, por exemplo. A principal unidade estudada foi, justamente, a municipal e não a população brasileira de uma só vez, por exemplo. Isto permite obter projeções e observar comportamentos de forma mais precisa. Recorremos a técnicas de microsimulação, escrevemos modelos matemáticos que simularão a trajetória e as consequências do que acontecia em cada um dos 5.000 municípios, explica Rasella. O cientista lembra que outros estudos já mostraram os efeitos positivos da saúde da família na redução de hospitalizações e da mortalidade infantil, além de uma educação da população que pode desestimular, por exemplo, hábitos de risco para a saúde.